Queridos irmãos, antes da mensagem, quero convidá-lo a mais uma vez curvar a sua fronte em oração, pedindo para que Deus possa falar ao seu coração, pedindo que Deus possa falar ao coração da pessoa que está aí ao seu lado. Certamente nós temos aqui algumas pessoas para quem o Espírito Santo tem uma mensagem transformadora nesta noite. E eu quero que você ore então, por você, pelas pessoas ao seu redor, para que o agir de Deus entre nós seja real, profundo, transformador. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Ouve, Pai, agora, oração do teu povo. Prepara cada coração para assimilar, segundo a tua vontade, a mensagem que o Senhor tem para a gente nesta oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. A mensagem de Jesus Cristo principal foi uma mensagem cristocêntrica, ou seja, Cristo falava sobre Ele mesmo. Mais do que qualquer outro mestre, em qualquer época da história, Jesus Cristo falou muito sobre si. 4 pessoas registraram mais de perto parte da biografia de Jesus. Não foi tudo o que ele fez e falou. João mesmo disse que se fosse escrever sobre tudo que Jesus fez e falou, não teria livros na Bíblia, no mundo que coubessem tudo isso. Mas, especialmente o Evangelho de João, traz algumas declarações que Jesus faz acerca de si mesmo. Desde o meado do ano passado, nós temos falado aqui diversas vezes sobre percepções que as pessoas que conviveram com Jesus tiveram sobre ele. Algumas outras revelações que o Espírito Santo trouxe para João. Ele olhou para Jesus e o Espírito Santo o inspirou para que ele escrevesse coisas extraordinárias acerca de Jesus. Mas além disso, diversas vezes Jesus disse: eu sou. Eu sou. Eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a luz do mundo. E hoje nós queremos estudar, vamos refletir juntos alguns minutos, sobre uma dessas grandes declarações de Jesus. Na verdade, uma das primeiras autodeclarações. Lá no Evangelho de João, no capítulo 6, no versículo 35, Jesus Cristo declarou: eu sou o pão da vida. Vamos repetir? Eu sou o pão da vida. E eu quero convidar você então a abrir a sua Bíblia. E nós vamos ler alguns trechos do capítulo 6 do Evangelho de João. Todo esse capítulo trata praticamente de um mesmo tema. Jesus se apresentando e argumentando que Ele é o pão da vida. Quais as implicações disso? Quais as barreiras as pessoas que conversavam com Jesus tiveram para compreender esta verdade? É o que nós vamos ver nesta noite. Evangelho de João, então, a partir do versículo 25, nós vamos ler assim. Quando o encontraram, referindo-se a Jesus, do outro lado do mar, perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o selo de aprovação. Então lhe perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: a obra que Deus requer é esta: crer naquele que ele enviou. Então lhes perguntou: que sinal miraculoso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? Os nossos antepassados comeram maná no deserto, como está escrito: ele lhes deu de comer o pão dos céus. Declarou-lhe Jesus: digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu e dá vida ao mundo. Disseram eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede.
Mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Agora, a partir do versículo 41, com isso, os judeus começaram a criticar Jesus porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, este Jesus não é o filho de José? Não conhecemos seu pai e a sua mãe? Como ele pode dizer, desci do céu? Vamos mais adiante. Jesus diz, asseguro-lhe que aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram do deserto, mas morreram. Todavia está aqui o pão que desce do céu, para que não morra quem nele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, e eu lhe darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si. Como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos? Jesus lhes disse, eu lhes digo a verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Pois todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que me enviou, me enviou, eu vivo por causa do Pai. Assim aquele que se alimenta de mim, viverá por minha causa. Este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram do maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão, viverá para sempre. Ele disse isso quando ensinava na sinagoga em Cafarnaum. No capítulo de número 6, nós temos 2 diálogos. Embora lendo o texto corrido, podemos ter a impressão de que se trata apenas de uma conversa de Jesus com alguns dos seus seguidores e com mestres da lei. Na verdade, são 2 diálogos, porque no começo lá do texto lido, somos informados que Jesus estava do outro lado do mar, ou seja, do outro lado do mar da Galileia, que é um grande lago. Hoje seria na região da Jordânia, lá do outro lado, ou da Síria. No final, nós somos informados que Jesus está dentro de uma sinagoga em Cafarnaum. O fato é que ele está numa praia conversando com algumas pessoas que vão procurá-lo. E num outro momento, tratando do mesmo assunto, ele está junto com líderes religiosos. São 2 discursos, provavelmente, que aconteceram em 2 momentos muito próximos. Mas em ambos há um foco principal. A declaração de Jesus, eu sou o pão da vida. E essa é a primeira verdade que eu gostaria que você carregasse consigo nesta noite. Jesus não deixou dúvidas acerca disso. Ele não falou isso apenas uma vez. Se você percebeu na leitura do texto aqui na tela, eu marquei pelo menos 3 vezes em que Jesus falou explicitamente, eu sou o pão da vida. Jesus então falou isso de uma forma aberta, taxativa e claramente. E para que possamos entender o significado desta declaração tão especial, precisamos ver mais de perto o contexto dessa declaração. E toda essa conversa tem como pano de fundo um milagre que Jesus tinha realizado. Na verdade, um milagre que ele tinha realizado pela 2ª vez. Jesus, dias atrás, ou no dia anterior, tinha multiplicado pães e peixes. Nessa 2ª vez que fez isso, ele multiplicou 5 pães e 2 peixinhos e alimentou uma grande multidão. E o que aconteceu depois disso? No dia seguinte, a multidão começou a procurar Jesus, porque eles ficaram impactados com aquilo. E eles queriam certamente ver aquilo de novo. Provavelmente, se eu e você estivéssemos ali, também iríamos fazer isso da mesma maneira. Quem é que não gostaria de receber alimento de graça? Quem é que não gostaria de ver um milagre como esse outra vez? E aí eles vão atrás de Jesus. E Jesus Cristo os questionam. Por que vocês estão aqui? Vocês vieram só para se alimentar? Vocês vieram só para ver novamente um milagre, para, popularmente dizendo, encher a barriga de vocês?
há uma breve repreensão, uma leve repreensão de Jesus nisso aqui. E aí Jesus diz claramente, em verdade vos digo que vocês que me buscais, não porque viste sinais, mas porque comestes do pão e ficastes satisfeitos. Nós temos aqui já nesse trecho algo muito importante para a gente refletir. Jesus nos confronta acerca das nossas reais motivações para buscá-lo. O que tem nos levado? O que tem levado você a buscar Jesus? Há quem veja Jesus apenas como um libertador político, alguém que o ajude nas suas aspirações de poder. Aliás, é interessante que quando o evangelista João narra esta multiplicação dos pães e peixes, ele cita que no final de tudo, o povo queria aclamar Jesus como rei. Queria declarar ele é o Messias que nós esperamos. Mas Jesus se esquivou disso, porque não era esse, de fato, o seu propósito. O propósito ao fazer os milagres era sinalizar a realidade do reino. Era levá-los a um outro ambiente de reflexão e de transcendência. Mas a grande verdade é que naqueles dias e nos dias de hoje, muitas pessoas querem Jesus, pensando apenas nos benefícios imediatos, materiais, que Jesus Cristo eventualmente pode trazer à vida daquela pessoa. Quem aqui já não ouviu um testemunho de alguém no rádio, na televisão, dizendo, olha, antes de conhecer Jesus, ou antes de ir na igreja tal, eu era pobre, estava endividado, estava com minha vida toda lascada. Mas agora, desde que eu fui e conheci Jesus, eu então agora sou empresário, bem-sucedido, estou com tudo em ordem. É esta a motivação correta? É isso, ou somente isso que Jesus Cristo tem para nos oferecer? Eles queriam os pães. Simplesmente isso. O interesse deles era um interesse que não batia com tudo aquilo que Jesus tinha para lhes oferecer. Não se contente com pouco. E Jesus, então, apresenta um símbolo que é algo que todo mundo conhece. No mundo inteiro, quem é que não conhece um pão? Há determinados alimentos que são específicos de uma determinada região. Certamente há alguns alimentos no mundo que você nunca experimentou e nem vai experimentar. Por não chegar até onde ele é produzido, ou às vezes porque é muito caro. E você e eu não temos condições de pagar estas iguarias. Mas com o pão não é assim. O pão é um alimento universal. E, na verdade, ele é um símbolo de todo o alimento que nós precisamos para viver. Tanto assim que na oração do Pai Nosso, Jesus Cristo, referindo-se ao alimento, diz, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Na mesa da pessoa mais pobre, na maioria das vezes, há pelo menos um pedaço de pão. Assim também como na mesa do rico. Há muitos tipos de pães, das mais diferentes formas e sabores. Quando eu era criança, eu me lembro que as pessoas passavam na porta da casa da gente e diziam assim, ô moço, me dá um pedacinho de pão. Pode ser um pão amanhecido, pode ser um pão velho. Eu não sei se as pessoas hoje ainda andam de lugar em lugar, batendo nas casas e pedindo um pedacinho de pão. O pessoal ficou hoje mais sofisticado. Hoje ele pega uma plaquetinha e diz, estou com fome e tem o número do Pix. Eu não sei como é que a pessoa que não tem como comprar pão tem um Pix. Esse é um mistério que eu ainda não decifrei. Mas, na verdade, isso acontece. O fato é que, situações assim à parte, mistérios à parte, as pessoas continuam precisando de pão. O pão é o alimento básico. E aí Jesus, então, usa esta necessidade de algo que todos nós precisamos, básico, para sobreviver. E ele diz e ele usa a ideia de que você precisa de pão, você precisa do alimento para sobreviver. Mas como é que você consegue esse alimento? Se você não é um filhinho de papai e tem uma grande herança, ou se você já não é mais criança ou adolescente que vive debaixo da guarda dos pais, você vai ter que trabalhar para que você possa ter o pão na sua mesa. E aí então Jesus Cristo usa essa ideia. E ele diz, olha, você deve também trabalhar para conseguir o alimento espiritual. Jesus Cristo diz, você não pode focalizar a sua vida apenas no ganho do pão material. Por isso ele diz,
Trabalhai pela comida, não pela comida que se acaba, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Obviamente, Jesus não estava incentivando aqui a ociosidade. Quando ele diz, não trabalhe pela comida que perece, ele está querendo dar um choque de realidade na pessoa. É como uma pessoa que trabalha muito, que trabalha demais, que se desgasta demais. E aí você vai chegar para essa pessoa e diz, pare de trabalhar, por favor, dá um tempo. Não é que ela vai ficar sem trabalhar. O que você está querendo dizer é o seguinte, não continue trabalhando desse mesmo jeito. Não continue gastando toda a sua energia apenas no trabalho. Muitas vezes nós priorizamos, mais do que priorizamos, nós focalizamos toda a nossa vida simplesmente na busca do pão, que nos alimenta por algumas horas. Nós devemos perceber que todos temos uma necessidade, que o pão material, que o trabalho que realizamos no nosso dia a dia, não nos supre. Então esse é um outro ponto muito importante que eu gostaria que você tivesse em mente nesta noite. Mesmo que você não reconheça, você sente fome espiritual, porque você é um ser espiritual. O nosso netinho Pedro tem uma peculiaridade que eu confesso, não sei se é só dele. Talvez aqui alguns outros pais vão se identificar com a Ana Beatriz e o Hélio agora. Algumas vezes ele fica muito irritado e a gente chama o Pedrinho para comer, mas ele não quer comer. Se a gente traz para a mesa, ele inventa de tudo, ele mexe para lá, ele mexe para cá, ele quer fazer uma outra coisa, ele quer brincar, e a gente vai ficando às vezes quase sem saber o que fazer. Até que a avó, que é muito jeitosa, consegue engambelar, faz uma chantagem com ele, promete alguma coisa, faz alguma coisa e consegue colocar um garfo de comida na boca dele. E quando ele começa a comer, ele continua comendo e se alimenta. Isso me parece paradoxal, porque ele está com fome. Todo esse nervosismo tem a ver com fome, mas ele não quer comer. Ele não tem consciência, talvez, de que o que está irritando é exatamente a falta do alimento. Eu penso que esta situação ilustra muito bem o que acontece com muitas pessoas no âmbito espiritual. A pessoa tem ali um sentimento de inquietação, ela está agitada. A comida é oferecida, mas ela diz, não quero, não preciso, mas ela precisa. Então, se isso pode ser uma realidade no plano físico, muito mais no plano espiritual. Todos temos uma necessidade de nos alimentarmos espiritualmente, porque somos feitos à imagem e semelhança de um Deus que é Espírito. E somente Ele pode nos alimentar. Mas muitas vezes nós não temos consciência disso. Muitas vezes nós achamos que podemos suprir as nossas necessidades espirituais com tantas outras coisas, focando no trabalho, focando na dedicação a um projeto, focando no lazer, focando nos estudos. Todas essas coisas têm o seu lugar na nossa vida. Mas nós não podemos nos enganar. Há determinadas necessidades que somente o nosso lado espiritual, a nossa vida espiritual, pode ser satisfeita por Deus. Minha alma, então, tem fome de algo que não é material. Que aquilo que é material, que aquilo que é transitório, não pode satisfazer. Você já chegou a essa conclusão? Você que está me ouvindo? Já parou para pensar exatamente assim? É esta a sua percepção? Ou você nunca parou para pensar sobre isso? Jesus, então, tem uma conversa desafiadora com esse grupo de pessoas que foram procurá-lo acerca do alimento material. E Jesus mudou o foco da conversa. E Jesus procurou mostrar para eles que há uma outra comida que deve ser o alimento deles. E Jesus Cristo diz, vocês devem trabalhar, vocês devem se empenhar em fazer as obras que agradam a Deus, para que fazendo as obras que agradam a Deus, vocês recebam o alimento espiritual. Assim como alguém, para ter o alimento material, precisa trabalhar, precisa fazer alguma obra que lhe dê um recurso para ter o alimento material, Jesus diz agora, no plano espiritual, você também deve se empenhar nessa direção. E aí então, no versículo de número 28, eles perguntam, que faremos para realizar estas obras de Deus? Os que dialogavam com Jesus aqui eram judeus
que obviamente tinham uma mentalidade voltada para aquilo que a lei determinava. Eles tinham uma mentalidade que tinha como base a legislação mosaica. E o que era visto como obra que agradava a Deus. Havia uma série de boas obras. Então, o que eles estavam perguntando para Jesus é o seguinte: tá bom, nós temos necessidades espirituais, mas que tipo de obra eu tenho que fazer para suprir essa necessidade? Que tipo de obra eu tenho que fazer para agradar a Deus de tal maneira que Ele possa me conceder a vida, que Ele possa me conceder o alimento? Na perspectiva deles, certamente havia um conjunto de obras necessárias para que eles pudessem receber esse pão, para que eles pudessem receber a vida eterna. O que precisamos fazer? E a resposta de Jesus foi, versículo 29, a obra que Deus requer é esta: crer naquele que Ele enviou. Na verdade, se pensarmos bem, esta resposta de Jesus não deveria surpreender a eles. Porque Jesus já tinha falado um pouco antes o seguinte: trabalhai pela comida, não pela comida que se acaba, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Então veja só, nós temos aqui um paradoxo. Trabalhe, se empenhe para conquistar uma comida que você vai ganhar. Olha, se vai ganhar, então certamente esse não é um trabalho comum, um trabalho normal que você faria. Por isso que esse trabalho que Deus espera de nós, se é que podemos dizer que é trabalho, é depositar a fé em Jesus Cristo. Quando você crê em Jesus, você está então, por assim dizer, praticando a obra que agrada o Pai e que lhe dá o direito de receber gratuitamente a vida, o pão da vida. Não é, portanto, um conjunto de obras humanas que você vai realizar para que possa, então, como recompensa, ter o pão da vida. O esforço que temos que fazer, se é que podemos chamar de esforço, é apenas um: crer em Jesus Cristo. Porque no plano espiritual, tudo é diferente, ou muita coisa é diferente do plano material. Deus quer que olhemos para Jesus e o reconheçamos como o enviado de Deus. Deus quer que nós olhemos para Jesus e vejamos quem de fato Jesus Cristo é, o pão que desceu do céu. E lá no versículo 39 e 40 nós lemos: porque esta é a vontade de meu Pai. Todo aquele que vê o Filho e nele crê tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Versículo 47, em verdade vos digo que quem crê tem a vida eterna. Ou seja, é impossível ter a vida eterna sem se alimentar deste pão que dá a vida, que produz a vida eterna. Mas eles estavam com muita dificuldade de assimilar essa verdade, como muitas pessoas têm essa dificuldade nos dias de hoje. E eles então estão pedindo a Jesus: Jesus, faça mais milagres. Faça mais alguma coisa, além de multiplicar pães e peixes, para que nós possamos acreditar que o que o Senhor está falando é verdade. Você já viu gente assim? Deus já fez coisas maravilhosas ao seu redor. Mas parece que tudo que Deus fez por ele não é suficiente para que ele acredite que a palavra de Deus é verdadeira, para que ele creia realmente em Jesus Cristo. E Jesus Cristo, então, diz o seguinte: porque esta é a vontade de meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna. Então, o desejo de Jesus e o desejo de Deus, Pai, é que você possa olhar para o Filho, Jesus, e reconhecer nele uma dádiva de Deus. Alguém que merece toda a sua confiança. Alguém para quem você deve dirigir a sua fé. Por quê? Porque Jesus não é apenas o pão da vida. Jesus é aquele maná que desce do céu. O que é o maná? Aqueles que conhecem um pouco da Bíblia sabem do que eu estou falando. Lá no Antigo Testamento, durante a jornada do povo no deserto, eles ficaram sem poder plantar, sem poder colher. O estoque de alimento que tinham trazido do Egito acabou. E como é que eles iam se alimentar numa região tão inóspita?
Então, uma das maneiras que Deus proveu o alimento para eles, uma das formas, foi mandando um pão do céu, que todas as manhãs esse pão caía. E eles tinham que sair e recolher esse pão para o seu alimento. Era um pão muito saboroso. E esse pão, então, que vinha do céu, se chamava maná. E os judeus criaram uma tradição de dizer que quem deu aquele pão foi Moisés. Mas Jesus Cristo disse, não, vocês estão equivocados. Moisés foi só um agente de Deus ali para orar e aquele pão vir. Quem mandou o pão de verdade foi o próprio Pai Celestial. E o mesmo Pai que mandou o pão material lá para os seus antepassados, no tempo da peregrinação no deserto, é o Deus que está mandando hoje o maná, o pão que desce do céu. Quando Jesus diz isso, e eles entenderam que Jesus estava falando, eles compreenderam claramente que Jesus está dizendo, eu sou esse maná, eu sou esse pão. Eles não aceitaram isso. E provavelmente nós já estamos aqui, então, num outro momento da conversa de Jesus com os líderes judaicos. Porque eles tinham uma compreensão de que havia aquele maná lá no deserto, que era o pão material, mas que Deus tinha lhes concedido também um outro maná. Deus lhes tinha concedido um outro pão. Que pão era esse? Muitos deles consideravam a lei, a Torá, a Bíblia deles, como sendo este maná de Deus, como sendo este pão que Deus tinha mandado para eles. Eles acreditavam, sim, que aquele pão que foi concedido para eles lá no deserto, na verdade era um símbolo de um outro pão que Deus tinha dado para eles, que era a lei. Eles tinham a compreensão de que, adotando os princípios da lei, eles teriam a vida. Por isso, quando Jesus diz, não é simplesmente a guarda da lei que vai trazer vida para vocês. É como se Jesus estivesse dizendo, eu sou essa palavra. Vocês pensam que guardando a lei terão vida? Não, é me absorvendo, é me considerando como esta palavra de Deus que vocês terão vida. Então Jesus mistura aí dois conceitos, o conceito de pão e o conceito de Ele próprio ser em si mesmo aquele que guarda toda a lei de Deus, que tem toda a lei de Deus dentro de si. E então os judeus começaram a criticá-lo, pois dissera, eu sou o pão que desceu do céu. E aí Jesus está então em Cafarnaum. E a Bíblia diz, na verdade, que eles ficaram revoltados. E começaram a dizer, quem esse homem pensa que é? Nós conhecemos você muito bem. Nós sabemos que você veio lá de Nazaré, nós conhecemos seu pai e a sua mãe, José e Maria. Sempre que nós olhamos para Jesus só na perspectiva humana, nós perdemos a essência de quem Ele é. Nós temos uma visão pequena de Jesus. Não é isso que muitas pessoas fazem? Quando eles colocam Jesus como um grande nome da história, comparando a outros filósofos e pensadores e líderes. Mas Jesus está num patamar completamente diferente. E eles então se equivocaram, porque eles não foram capazes de olhar para Jesus como deveriam, como todos nós devemos. Como aquele presente de Deus, como aquele pão vivo que desce do céu. E por isso Jesus reafirma isso mais de uma vez. E por isso que Jesus bate nessa tecla. Por isso Jesus diz, eu sou o pão vivo que desce do céu, para que todo aquele que dele comer não morra. Ele se coloca então superior a Moisés. Ele se coloca como um presente de Deus, não apenas para o seu povo, mas para toda a humanidade. E ele chega a dizer que aquilo que estava acontecendo agora, eles terem acesso a esse maná, era muitíssimo superior àquele milagre que seus antepassados tinham experimentado. Por isso ele diz, vossos pais comeram o maná no deserto, mas depois morreram. Jesus é o maná de Deus. Jesus é o presente de Deus. É o pão que alimenta a nossa alma. Aquela dádiva lá do passado foi importante, mas foi temporária. E esta dádiva que Deus está agora oferecendo para o povo naquele tempo e para todos nós, é uma dádiva permanente. Por isso que nós somos desafiados, por isso que você e eu somos convidados a ingerir este pão que alimenta a alma. O que o pão significa para a fome, Jesus reivindica ser para a nossa alma. A vida que nós recebemos, ela é sustentada e ela é alimentada exclusivamente por Jesus. Por isso ele não apenas se coloca como pão e faz disso só um mero símbolo, mas ele diz o seguinte, eu sou o pão
que você deve receber e que você deve dele se fartar. Eu sou o pão para que você possa, no sentido simbólico, ingerir este pão, comer deste pão. Por isso ele diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu lhe darei pela vida no mundo é a minha carne. Então Jesus Cristo está aqui dizendo o que vai acontecer com ele. Vai acontecer um momento em que o seu corpo vai ser entregue. E esse momento foi o momento em que Jesus Cristo morreu na cruz. E a partir desta experiência de Jesus, espiritualmente, no sentido espiritual, nós somos convidados a nos apropriar desse sacrifício de Jesus e a recebê-lo como pão que alimenta a nossa alma. Assim como um animal era morto e as pessoas se alimentavam daquele cordeiro, assim também Jesus Cristo, o pão da vida, ele morre na cruz para que nós possamos dele nos alimentar. E aí Jesus já começa a falar de uma outra metáfora. Ele começa a falar daquilo que é essencial também para a nossa vida, que é a bebida. Todos nós precisamos, para viver nesse mundo, de comer e beber. Precisamos de pão e água. E Jesus Cristo diz, para a sua vida espiritual, você precisa comer do meu corpo e você precisa beber do meu sangue. Pão e bebida. Ambos em Jesus Cristo. E Jesus Cristo, então, está dizendo aqui o seguinte, que se não comerdes da carne do Filho do Homem e não beberdes o sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue, tem a vida eterna. Então perceba, no sentido espiritual, deve haver na vida de cada um de nós um momento em que paramos e dissemos, eu quero sim me alimentar desse pão. Eu me aproprio deste pão. Porque eu sei que apenas esse pão pode alimentar e manter a minha vida. Sem ele eu não posso viver, sem ele não há vida para mim, no sentido espiritual. É isso que Jesus Cristo está dizendo. Mas há uma última verdade muito importante que eu quero compartilhar com você. Você é convidado a se alimentar do pão da vida para viver, para receber esta vida de forma plena. Veja só o que diz o versículo 57. Quem de mim se alimenta, viverá por minha causa. Até mesmo na biologia, há um processo interessante. Você já deve ter ouvido aquela frase, nós somos aquilo que comemos. Se você comer uma comida estragada, você vai ficar intoxicado. Seu corpo vai ser afetado. Se você comer de forma saudável, certamente você terá também um corpo saudável. E é isso que Jesus Cristo representa para a nossa alma. Este alimento saudável. Qualquer outro alimento que você tentar colocar não vai produzir um bom resultado. Será ineficaz. Não vai produzir em você a energia que você precisa para viver. E há mais um detalhe. Quando a gente vê Jesus falando sobre comer o corpo, beber o sangue, pode parecer uma ideia um tanto estranha, mas esta ideia ela vem de tempos passados, que inclusive foi preservado por algumas tribos indígenas ao redor do mundo. Você já deve ter ouvido falar de canibalismo. Mas tem uma outra ideia ligada ao canibalismo, que é a pessoa que mata o outro e come alguém da sua própria espécie. É a ideia da antropofagia. O que quer dizer essa palavra? É quando uma pessoa mata o outro e ele está matando o outro e se alimenta da carne do outro, não por uma questão de vingança, não por uma questão de que pegou um inimigo e agora quer arrasar com o inimigo de forma total, ou por uma necessidade fisiológica, como aqueles sobreviventes dos Andes, que depois que as pessoas morriam, cortavam o corpo e comiam para poder continuar sobrevivendo. Povos antigos, e até mesmo tribos indígenas, tinham determinados rituais místicos, mágicos, religiosos. E eles acreditavam o seguinte, quando eu comia a carne de uma outra pessoa, eu me apropriava, eu absorvia as qualidades daquela pessoa. Eu, sendo um aborígene,
Comendo um corpo de uma pessoa muito inteligente, ficaria mais inteligente? Comendo um corpo de uma pessoa que era muito habilidosa numa determinada área, eu também me tornaria uma pessoa habilidosa naquela área. E assim por diante. Estranho isso para nós, né? Mas eu fico pensando quando eu leio esse texto, será que os ouvintes de Jesus não tinham de alguma forma um pouco dessa concepção? E o que Jesus está dizendo é o seguinte: se você se alimenta do meu corpo, você vai ter a minha vida em você. Se você se alimenta de mim, há um poder que vai ser transmitido para você. Nesse sentido espiritual, eu creio que isto é verdade. No sentido físico, não. Mas no sentido espiritual, quando nós comemos do pão da vida, nós comemos do corpo de Cristo. Não no sentido de comer literalmente na ceia, como algumas igrejas ensinam, mas no sentido espiritual. Então, nós trazemos para a nossa vida espiritual esse poder, esta vida, esta capacidade maravilhosa que está no nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, o pão da vida. Sem Ele, a nossa alma perece. Sem este pão, nós vivemos apenas a vida bios, não a vida eterna. Você tem consciência do que sustenta a sua vida espiritual? É a presença de Jesus? É o pão que é Jesus? Nós vamos celebrar a ceia daqui a pouco. A ceia nos reporta a Páscoa do Antigo Testamento. E Jesus Cristo, pouco tempo depois, ele se reuniu com os discípulos e celebrou a Páscoa. E quando ele pegou o pão, ele diz: esse pão é o meu corpo partido entre vocês. Comam, se apropriem dele, para que vocês tenham vida. Quando nós participamos da ceia, como vamos fazer daqui a pouco, nós estamos relembrando aquele dia, aquele momento, aquela época da nossa história, em que nós decidimos comer deste pão, que é Jesus. Decidimos colocá-lo na nossa vida e fazer dele a nossa fonte de vida. Pode ser que eu esteja falando aqui a alguém que ainda não passou por esse processo miraculoso, esse processo espiritual. Nunca teve essa percepção de assim: eu preciso deste pão para viver a vida que Deus planejou para mim. As angústias que muitas vezes estão no seu coração estão aí porque você não alimenta a sua alma. Mas a partir de hoje, isso pode mudar. A partir de uma decisão sua, isso pode mudar. Basta você dizer: eu creio em Jesus. Eu creio em Jesus. Eu creio que Ele é o pão que desceu do céu. Eu creio que só Ele pode suprir as minhas necessidades mais profundas. Eu creio que por mais bem-sucedido que eu seja, há um pão que alimenta a minha alma e eu preciso desse pão. Pode ser que você esteja pensando: mas eu sou um fracasso, eu sou uma pessoa que minha vida tem dado tudo errado. Quando você se alimenta deste pão, a sua alma se fortalece. Isso impacta todas as outras áreas da sua vida. Você deseja comer deste pão? Este pão hoje é oferecido a você, gratuitamente. Mas ele não vai fazer nenhuma diferença na sua vida, se ele estiver apenas diante de você, e você não tomar esse pão, e não receber este pão, no sentido espiritual. Comê-lo e fazer dele a sua fonte de vida. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos mais uma vez falar com Deus. E se você sente Deus falando ao seu coração através desta palavra, desafiando a se alimentar deste pão, desafiando a receber este pão que é dado gratuitamente, desafiando a agir de forma diferente dos contemporâneos de Jesus, que estando diante do pão da vida ficaram questionando: será que é isso mesmo? Será que temos que fazer isso mesmo? Quem é esse Jesus para dizer que é o pão da vida? Se você olha para Jesus e o reconhece como o pão da vida, por que não recebê-lo nesta noite? E é isso que eu quero convidar você a fazer. Quero que você diga para Deus agora, do fundo do seu coração, se isso representa o desejo do seu coração: Pai, eu reconheço que preciso deste pão. Eu quero esse pão que alimenta a minha alma. Eu quero que esse pão que vai mudar a minha vida, que vai me dar uma vida diferente, uma vida nova, a tua vida na minha vida. Eu quero esta força e essa presença de Jesus ao longo da minha vida aqui na terra e por toda a eternidade. Por isso eu recebo esse pão pela fé. Por isso eu acolho Jesus como meu Salvador e Senhor. E é no nome dele que eu oro. Amém.